Salve pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, professor Paulo Mendes, professor de Geografia, no canal da Escolha Educação, para trazer mais uma correção das questões de Geografia do Enem. Eu me comprometi a fazer uma sequência de correções e agora eu vou corrigir o Enem de 2021. Então você encontra tranquilamente no nosso canal o Enem 2022, 2023, 2024. E aí faltava o 2021 para você ter uma sequência toda aí. Eu fui gravando do mais atual para o anterior, vou parar nessa edição. Questões que eu vou corrigir, Questão 46, que fala sobre movimentos da Terra, solstícios e equinócios. A questão 57, que fala sobre política de encarceramento de jovens no Brasil. A questão número 59, que fala de organização espacial e povos indígenas. A 65, que fala sobre a geografia da indústria e industrialização. A 66 fala de geografia urbana, fala dos cortiços. A 67 fala de indústria no Brasil. Tá? A 68 fala de organização espacial. Então veja que eu tenho a 59 falando de organização espacial, a 68 falando de organização espacial também, mas aí tratando de mineração. A 72 é uma questão muito específica sobre ciclo das rochas, formação das rochas. A 73 vai trabalhar com planejamento urbano e os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. A 76 fala sobre migrações e refugiados. A 79 volta para a geografia urbana, mas aí está falando especificamente de uma dinâmica da cidade, não necessariamente do item moradia, cortiços. A 80 trata de clima, tempo e clima, vai falar do semiárido nordestino. A questão 82 vai falar sobre sociedade de consumo, questão ambiental, lixo eletrônico. A 83 fala da água, da geopolítica da água e de disputa pelos recursos hídricos. A 87 vai abordar as relações de trabalho, precarização das relações de trabalho. A 88 fala de pobreza de forma específica, abordando um trecho de um texto do Thomas ou do Tomás, do jeito que você quiser aí, mas Thomas Piketty, que organiza um grupo de pesquisadores para trabalhar com a questão da distribuição de renda, um relatório que é sempre publicado pela Oxfam. E a última questão, 89, que fala sobre agricultura, melhoramento genético, produção de uvas. Então são essas as questões que você encontrará por aqui. Segue comigo, vamos juntos. E se você não é inscrito no canal, como o nosso trabalho é um trabalho 100% voluntário, a sua inscrição nos ajuda muito. Então se puder, se inscreva no canal, curta o vídeo, divulga aí para os amigos que você dará uma contribuição aqui para a gente, que ela vai ser bem importante, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado aí pela atenção, sigamos juntos e vamos lá. Muito bem, a questão agora fala do quê? A primeira questão fala de movimento de translação da Terra. Então, a Terra, quando ela está executando lá o seu movimento de translação, a gente vai ter o quê? Vai ter aquele momento em que ela está mais distante do Sol, que é o chamado afélio, e tem aquele momento em que ela está mais próxima. Então, fazendo aqui essa elipse. E aí está pedindo para a gente o seguinte, considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional, em Brasília, no dia 21 de junho, 21 de junho, portanto, dia do solstício de inverno. Aqui eu vou ter o solstício de inverno, ok? Então, aquele dia em que o Sol vai incidir perpendicularmente ou diretamente no Trópico de Câncer, tá? Então, ele está mais distante aqui da gente. E aí ele está pedindo assim, às 12 horas, o Congresso Nacional projetará a sua sombra para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste ou para o nordeste. Aí você fala assim, bom, não faço a menor ideia. Então, vou voltar aqui e vou te dar uma noçãozinha, retomando aquela noção dos movimentos. Então, aqui nessa parte superior, a gente tem o movimento de translação e aqui está mostrando a rotação, mas ao mesmo tempo está mostrando também a translação. Então, agora, o Sol incidindo diretamente no Trópico de Capricórnio, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte. Agora, equinócio, incidindo diretamente sobre o Equador. E agora, vamos lá, figurinha, por favor, me ajude. Agora ele incidindo diretamente sobre o Trópico de Câncer. Então, neste caso, nesse dia, o Sol está incidindo diretamente lá no Trópico de Câncer.
E aí, se ele está incidindo lá, veja só, né, o que eu vou estar tendo? O Sol não estará, ó, solstício em dezembro, né, para a gente, o Sol estaria bem sobre a cabeça desse indivíduo. Como a gente está falando, né, do solstício de junho, né, então a gente vai estar vendo o quê? O Sol mais na linha do horizonte. Então, né, olha só, a iluminação aqui você vai ter, né, pegando esse cara e vai estar projetando a sombra dele para o sul. Então, se vai estar projetando a sombra dele para o sul, voltando na questão, a alternativa que você deve ter assinalado é a alternativa B, né, sul, tá certo? Eu espero que você tenha acertado, espero que tenha ficado tranquilo. Então, veja só, quando a gente está falando aqui do Sol a pino, né, está falando do azimuth. Então, ó, aí eu vou tendo essa situação. Se ele tivesse no hemisfério norte, né, aí seria uma outra posição, aí seria o inverso, né? A sombra estaria sendo projetada lá, né, para o norte, tá bom? Espero que tenha acertado, desejo boa sorte aí e vamos seguir. Questão 57 é uma questão que está falando do mapa do encarceramento de jovens no Brasil. Isso foi publicado em 2015. E ele está dizendo assim, ó, houve um crescimento de 74% da população brasileira encarcerada entre 2005 e 2012. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões no país. Homens, jovens, abaixo de 29 anos, negros com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais e, no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado e, majoritariamente, com penas de 4 até 8 anos. Então, aí está falando de uma situação bem específica, né? Mas muito, muito específica. E aí está dizendo assim, ó, nesse contexto, as políticas públicas para minimizar esse encarceramento, para minimizar esse problema da violência, para minimizar esse problema da criminalidade, né, ele tem que fazer o quê? Flexibilizar o Código Civil? Não. Né? Tem que reduzir a maioridade penal? Não. Né? Conter corrupção política? Não é disso que ele está falando aqui, necessariamente. Né? Expandir o período de reclusão? Muito ao contrário. Tem que desenvolver um conjunto de políticas que promovam a inclusão social. Até porque, se você está incluído, né, não está fazendo uma outra coisa qualquer. E é isso que aborda a questão 57. Desejo também que vocês tenham acertado. Ok? Vamos para a questão 59. Questão 59 tá falando a respeito da ocupação do Congresso contra, né, e contra o que os índios lutam. Veja, estudos avançados, né, do Capiberibe, Bonilla. Então, assim, eu usei o termo, né, os índios lutam, porque está no texto, está aqui, tá? Porque senão teria usado termos indígenas. Ok? Mas vamos lá. O protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvisibilização, ou seja, de tornar visível, né, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em 2012, após receberem uma liminar, né, lhes negando o direito de permanecer em suas terras, o Guarani puxa, agora veio o nome, né? Vamos lá, vamos tentar acertar, né? Pielito Cui divulgaram uma carta no qual se dispunham a morrer, mas não a sair de suas terras. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet, que levou milhares de pessoas a escolherem seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou acrescentando o sobrenome, né, sobrenome Guarani Kaiowá a seus nomes nos perfis das principais redes sociais. Eu me lembro perfeitamente bem dessa situação. E aí está falando o seguinte: a estratégia comunicativa adotada pelos indígenas no contexto em pauta teve por efeito enfraquecer as formas de militância política? Não, né? Ao contrário. Abalar a identidade dos povos tradicionais? Também muito ao contrário. Inserir as comunidades no mercado global? Não está falando de mercado aqui. Distanciar os grupos de culturas locais? Muito ao contrário também. Né? Na realidade, está se falando do quê? De angariar, de buscar, de trazer o apoio de segmentos étnicos externos. Então, né, as pessoas, por exemplo, que, né, publicaram lá com a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou colocaram seus nomes e o sobrenome Guarani Kaiowá, estão fazendo o quê?
né, estão inserindo, estão participando, estão lutando ao lado. Então, a ideia era de angariar, fato para o qual me parece que eles foram bem-sucedidos nesse item. Questão 59, corrigida, espero que você, né, também tenha acertado. Vamos adiante, agora a gente passa para a questão 65, falando de industrialização. Um texto do Dadikovic, que está falando Estado do Rio de Janeiro, o urbano metropolitano, hipóteses e questões. Tá? Um texto lá da Geografia da UERJ. As grandes empresas seriam certamente representação de um exercício de poder ante o grau de autonomia de ação de que dispõe. O que pretende salientar é a ideia de enclave, plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas exercem grande influência na economia extra-local. Enclave, né? Uma separação, algo que foi colocado ali no meio. Então está falando, né, que essas plantas industriais estabelecem relações escassas, ou seja, poucas relações com o entorno, mas são, né, muito interligadas à economia extra-local. É aquela empresa que está num lugar e não está olhando para aquele lugar do ponto de vista do desenvolvimento dele, das pessoas que estão ali, se tem ou não tem os serviços, né? Então elas interferem muito pouco, infelizmente, na melhoria da condição do local. Né? É esse o item que está sendo colocado. Muito bem, aí está dizendo assim, que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto? Criação de vilas operárias? Não, né? Não tem a ver aqui com a criação de vilas operárias. Promoção de eventos comunitários? Também não. Recuperação de áreas degradadas? Também não. Incorporação de saberes tradicionais? Também não. Tá? Então, a única coisa que me parece aqui, que vai responder adequadamente é, né, a importação de mão de obra qualificada. Veja, importação de mão de obra qualificada não quer dizer que está trazendo de outro país, quer dizer que está trazendo de outras áreas. Tá? Então, esta empresa, para ela funcionar, e ela está funcionando como um enclave, ou seja, como uma coisa diferente, muito distante daquela realidade, ela acaba buscando pessoas, né, para trabalharem na sua planta fabril de outros lugares. E aí ela vai interferir muito pouco, né, na lógica do lugar. Por isso que, assim, essa territorialização, né, esta ação tomada por essas empresas e essa territorialização que vai, né, tá sendo colocada. Tá certo? As empresas poderiam pelo menos se preocupar de forma diferente com ou ter um olhar diferente para esse lugar. Utilizar mão de obra local, né? Porque aí você potencializa, você transforma, você insere e você se coloca no lugar, tá? Aquilo que você não tiver, ok, você pode fazer formação, né, ou trabalhar para a formação, ou trazer momentaneamente de fora, mas a inserção é muito importante para o lugar. Ao que parece, não é importante para a empresa. Indo para a questão 66, né? Estou falando agora de novo, de cortiços de hoje na cidade do amanhã, publicado, né, no E-Metrópolis em 2017. O texto diz, em 2009, a área portuária carioca, desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no espaço da operação urbana consorciada, conhecida como Porto Maravilha. Parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacional, a revitalização urbana deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado, para abrir espaço, em seu lugar, à instalação de modernas torres comerciais, espaços de consumo e lazer inéditos e cerca de 100 mil novos moradores. Uma nova configuração socioespacial capaz de alçar, né, a área portuária do Rio ao patamar dos, né, waterfronts de Baltimore, Barcelona e Buenos Aires. Se o meu inglês não estiver satisfatório para você, lamento muito, mas é o que eu consegui aqui nesse momento, ok? Então vamos lá. As intervenções urbanas descritas, elas derivam de um processo socioespacial que busca o quê na prática, né? Quando está se falando disso, essa intervenção busca o quê? Intensificar, né, a participação na competitividade global,
Tá? Então, esse item que está sendo colocado está sendo respondido logo de cara. Então, desde 2009, a área portuária vem sofrendo transformações, né, que eles estão chamando lá de Porto Maravilha. Né? Então, está falando que, elevar o nível de infraestrutura aqui para tornar essa área mais competitiva. Está falando que vai conter especulação imobiliária? Muito pelo contrário, né? Se você está causando aquilo que é chamado de revitalização, né? Eu não gosto desse termo, revitalizar, por uma coisa simples para mim. Tá? Entendo que revitalizar significa levar vida, e esse lugar tem vida. Né? A grande discussão é de requalificação de serviços, de infraestrutura, mas aí é outra coisa, não é revitalização, embora o termo revitalização seja muito utilizado, né? Tanto em alguns segmentos da geografia, quanto aí da arquitetura ou do urbanismo de maneira geral. Mas aí eu estou fazendo aqui a minha menção à questão do termo. Está falando de democratização da habitação popular? Claro que não, porque se você tem a melhoria, olha só, modernas torres comerciais, né? Espaços de consumo e lazer inéditos. Então você está falando de outra coisa. Valorização das funções tradicionais também não, e participação da gestão participativa, muito menos. Então, intensificação da participação na competitividade. Então, tornar esse espaço um novo centro que possa atrair, né, pessoas, empresas, serviços para essa área, dando uma nova cara para ela. Ao mesmo tempo, provocando aquilo que é chamado de gentrificação. Muito bem. Questão 67, indústria. A industrialização do Brasil ante uma nova divisão internacional do trabalho. Lembrando, divisão internacional do trabalho poderia ser definida de forma simples como o papel, né, que um país desempenha na economia mundial. Então, se ele é fornecedor do quê? Né, de produtos industrializados, sofisticados, tecnologias, ou se ele é, né, fornecedor de matérias-primas, produtos primários e por aí vai. Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar evolução da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional, há décadas, são os grupos relacionados a commodities agroindustriais. Olha o agronegócio aqui, gente. E a indústria representativa do antigo padrão fordista, né, de produção. Esta última também limitada pela baixa potencialidade de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Veja, ele está falando aqui logo no começo, ó, né? Constatou-se uma muito pequena inserção da indústria brasileira nessas novas tecnologias de forma geral. E aí, então, um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido o quê? Barateamento da cesta básica? Não, né? Porque commodity agroindustrial é para exportação. Retorno à estatização da economia? Também não. Ampliação do poder de consumo? Também não. Subordinação aos fluxos globais é aquilo que responde. Se eu não desenvolvo tecnologia, né, adequada, eu vou estar cada vez mais me subordinando aos fluxos globais das tecnologias e, portanto, o meu papel na organização ou na divisão internacional do trabalho vai ser aquilo que eu disse, ó, né, ser uma espécie de grande fazenda do mundo produzindo aí commodities agroindustriais. Aí você produz aquilo que é barato, compra aquilo que é muito caro e transfere riquezas para outros lugares. Alternativa D, alternativa correta, espero que você tenha acertado. Questão 68. Aí a questão 68 vai falar sobre o quê? Conflitos pelo uso do território na Amazônia mineral. Ou seja, está falando aí da região amazônica, né? E vamos ao texto. As atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Em geral, estes sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora, tá? Nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento, né? Aquela coisa do desgaste das relações sociais desses grupos que sofrem com a reconstrução abrupta das suas identidades
e de suas dinâmicas territoriais. Então, o texto apresenta uma relação entre a atividade econômica, no caso a mineração, e a organização, né, social, que é marcada aqui, no caso, pelo quê? Né? A gente vai ter o quê? Escassez de incentivo cultural? Não, mas a letra B já responde para a gente, né? Um rompimento de vínculos locais. Carência de investimento não vai ter, porque a empresa ela vai investir aquilo que for necessário, né? Não está falando de agroecologia, não está falando de enriquecimento das comunidades locais, né? Está falando o inverso disso, de rompimento de vínculos. Então, está dizendo lá, né, que as mineradoras têm criado conflitos o tempo inteiro aí com os diversos grupos. Alternativa B, né, na questão 68, eu espero que você tenha acertado mais uma vez. Questão 7.2, como eu te disse lá no início, né? Eu não sei se você está pegando esse vídeo desde o início ou não, mas a questão 7.2 está falando sobre o quê? Né? O Victor Lenz, falando de geologia geral, ele vai tratar sobre a formação da crosta terrestre. Então, ó, desde os primórdios da formação da crosta até hoje, as rochas, né? Aquele conjunto de minerais formadas vêm sendo continuamente destruídas. Destruição das rochas, geração do solo. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, pelo vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionadas pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, elas são depositadas numa das regiões que são as regiões mais baixas. Então aí você já tem, ó, você está falando do quê? Está falando aqui do ciclo da erosão ou do ciclo erosivo, né, que aí você tem o desgaste, o transporte e a sedimentação. Então, se está falando de sedimentação, automaticamente eu já cheguei na resposta. As transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo, né? Um ciclo sedimentar. Logo de cara aqui, a gente já tem a resposta. Instabilidade sísmica seria o quê? Tremores de terra. Intemperismo biológico seria o quê? A ação das raízes das plantas, né, no processo aí de erosão. Derramamento basáltico seria o quê? Uma atividade vulcânica fazendo com que o basalto venha até a superfície, né, que é aquela rocha, né, basáltica extrusiva que se forma na superfície. Compactação superficial não é do que ele está falando. Ele está falando do ciclo de formação das rochas sedimentares, alternativa A. Espero que você tenha acertado. Parei, respirei, vou mudar de assunto, porque eu vou para o ODS 11, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que está falando lá, né, as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Tá? Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17 objetivos que eles têm por finalidade, né, operacionalizar as chamadas 8 grandes metas do milênio. É isso. E já que eu parei aqui antes de começar, se você está chegando agora, não se esquece, se inscreve aí no canal. Se você já está aqui comigo, não se esquece, dá aquele like no vídeo, porque senão depois você vai esquecer e não vai fazê-lo. Né? E aí você nos ajuda bastante a mantermos esse trabalho aqui, que é um trabalho que a gente faz com todo carinho, com toda dedicação, para que possa chegar até você e possa te ajudar. A questão 7.3, ela está dizendo para a gente o seguinte: a participação social no planejamento e na gestão urbanos ganhou impulso a partir do Estatuto da Cidade, a Lei nº 10.257 de 2001, que estabeleceu condições para a elaboração dos planos diretores participativos, que são instrumentos indutores da expansão urbana e do ordenamento territorial. Aliás, fundamental, né, o plano diretor. E aí está dizendo assim, né, para representar os interesses dos diversos segmentos. Vai ter muita briga aí também, né, em função dos interesses diversos desses segmentos em relação ao plano diretor. No entanto, é notório o limite à representação dos interesses das camadas sociais menos favorecidas nesse processo. Os agentes imobiliários têm muito mais poder, gente, infelizmente. Este rumo deve ser corrigido e deve-se continuar buscando mecanismos de inclusão dos interesses de toda a sociedade. Aí a pergunta que vem para a gente é a seguinte: qual medida promove a participação social descrita no texto? E aí nós vamos ter lá, redução de impostos municipais? Não, não temos redução de impostos.
Temos privatização dos espaços públicos. Tá? Você pode até ter em alguns casos, mas não é disso que ele está falando. Tá, ó. Qual medida promove a participação social? Né? O texto está falando que você tem isso aqui, você tem a privatização do espaço muitas vezes, mas para promover, né, a participação social, tem que se fazer o quê? Adensar? Não. Tem que valorizar os condomínios fechados? Não. Tem que se fortalecer, né, o conjunto das associações de bairro. Então, conjuntos das associações de moradores, né, fazer todo aquele processo de discussão para que essas pessoas possam se fortalecer e, automaticamente serem ouvidas na elaboração do plano diretor, que é sempre uma grande luta, né, para não falar aí uma grande briga. Questão 7.3, alternativa E, espero que você tenha acertado. Aí nós mudamos de assunto, né? Saímos de planejamento urbano, vamos para fluxos migratórios, vamos falar de refugiados. E o texto aqui é de julho de 2014, né? O título do texto é Refugiados no Brasil, reflexões acerca do processo de integração local. A categoria de refugiado carrega em si noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade, né? Então, se eu sou um refugiado, eu estou transitoriamente naquele lugar, provisoriamente naquele lugar, e eu espero que seja o menor tempo e espaço ali, né, para que eu possa voltar para o meu lugar de origem. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitar entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, né, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora, e também nos vínculos introjetados por códigos particulares com a comunidade de origem. Então, a língua, né, a questão dos hábitos culturais e por aí vai. Quanto em termos jurídicos, as leis, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão no país de origem e portar o status de refugiado no país receptor. É sempre um problema, porque o refugiado está fugindo de seu país de origem, né, por vários aspectos, mas o primeiro deles é de não conseguir sobreviver. Aí vamos lá para a questão 76. Ela está dizendo para a gente o quê? A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre ascensão social? Não. Miscigenação étnica? Não. Veja, transitoriedade. Aquela ideia de estar em trânsito, aquela ideia de estar se deslocando. Desqualificação, profissional e ação policial? Não. Instabilidade econômica e crises, instabilidade financeira e crises econômicas? Não. O que ele está falando é de desenraizamento cultural, insegurança legal, porque você não é considerado, infelizmente, ou eles não são considerados, infelizmente, cidadãos nos lugares onde eles são recolhidos. Lembrando que o refugiado, muita gente às vezes acaba achando que o refugiado vai para aquele lugar rico, aquele lugar que é muito bem estruturado. E o refugiado normalmente ele foge do seu país indo para o país vizinho, o que tende a criar mais problemas às vezes, em função da chegada de milhares e até milhões de pessoas. Para pegar um caso específico aqui, o caso da Síria, em guerra civil, né? Desde 2011, na chamada Primavera Árabe, a Síria, que tinha 18 milhões de habitantes, e hoje tem pelo menos 6 milhões de refugiados pelo mundo, boa parte nos países vizinhos ao país local, ou seja, a Síria. Questão 7.9. Aí nós vamos falar de novo do quê? Da cidade. Um texto do Carlos Walter, que está citando aqui o Carlos Walter, Porto Gonçalves, e a Ana Fali, aliás, o texto não é do Carlos Walter, não, desculpa, é da Ana Fani Alessandre Carlos, uma professora do Departamento de Geografia da USP. Está dizendo lá, o Carlos Walter vai falar de climatologia, vai falar sobre várias coisas, globalização, tal, uma figuraça, uma homenagem ao professor Carlos, que já, infelizmente, já nos deixou. Estou fazendo esse comentário que não tinha a ver, não estava pensado, mas já que veio, vamos lá. Questão 79. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro, quase desaparece. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. As crianças quase não são vistas. Os espaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto.
Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça destes, guindastes, das britadeiras, das betoneiras. Betoneira é aquele caminhão que está fazendo concreto, tá? Nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Bom, professora Ana Fani está pedindo para a gente o quê? No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência, essas transformações todas vêm ocorrendo como consequência do quê? Da manutenção dos modos de convívio? Não, ela está falando exatamente o oposto. Preservação da essência do espaço público? Não. Ampliação das normas de controle ambiental? Não. Flexibilização das regras? Não. Alteração, né, da organização da paisagem geográfica. Veja o que ela está falando aqui, né, no finalzinho. A imagem de uma grande cidade é mutante, se assemelha a um grande guindaste, por aí vai. Essa é uma questão bem bonita, mas é uma questão também só, né, baseada estruturalmente na análise de texto. Questão 80, e lembrando que eu vou corrigir até 89, 80, 82, 83, 87, 88 e 89. Fica aí comigo. Agora, nós temos um texto falando sobre o quê? Falando sobre a questão, né, da observação do tempo para, né, a climatologia escolar. Então, o semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade, né, uma forma detalhada para a observação dos fenômenos ao longo dos tempos, tá? Presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima. Aquela ideia de, né, olhar para o céu e saber se vai chover ou não, né, se vai perder muita temperatura, se vai ter uma amplitude térmica maior, embora as pessoas não usem o termo amplitude térmica normalmente, tá? Estou falando isso porque, assim, eu sou da roça, literalmente, tá? E me lembro perfeitamente bem, né, dos meus pais, das pessoas mais velhas, lá olhando para o céu e falando assim, vai chover amanhã. Eu olhava aquilo e falava assim, como assim, se não tem nuvem nenhuma, né? É um pouco essa situação. Ou de olhar a posição dos astros, né? Falar sobre a influência das fases da Lua, sobre uma determinada plantação e por aí vai. E aí, né, o texto segue. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha. Olha só que coisa linda, né? Olha o conhecimento aqui popular. Por detrás de uma barra de nuvens, mas se surgir prateada, é sinal de seca. Bom, o texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pelo quê? Né? Ele vai se constituir pela técnica científica? Não, né? Logo de cara aqui, na letra B, pela experiência perceptiva. Então, aquilo que vai sendo passado, né, de um para outro, e aí você vai aprimorando algumas coisas, alguns vão, né, é óbvio, conforme vão aprendendo outros itens, vão inserindo nisso também. Está negando as tradições? Não. Está padronizando culturas? Não. Está uniformizando informações? Não. Né? Você está fazendo o quê? A experiência perceptiva que te permite, né, uma produção de conhecimento que vai ser passado de um para outro. Espero que você tenha acertado. Questão 80, alternativa B. Sigamos em frente. 82 está falando sobre o quê? 82 está falando sobre lixo eletrônico. Então, o texto 1 diz, em 2016 foram gerados 44,7 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% em comparação a 2014. Especialistas previram um crescimento de mais de 17% até 2021. Ok? E no texto 2 está dizendo que há ainda quem exporte deliberadamente lixo eletrônico para Gana. Gana é um país africano. É mais caro reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializado, onde até existem os recursos e a tecnologia. Um negócio muito mais lucrativo é vender o lixo eletrônico a negociantes locais que o importam, alegando tratar-se de material usado. Os negociantes depois vendem o lixo aos jovens no mercado. Ou, no outro lado, que o desmantelam e extraem os fios de cobre. Esses são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar e muitas vezes intoxicando diretamente os próprios jovens. Tá? No contexto das discussões ambientais, as práticas aí descritas no texto, na questão 82,
né? Elas vão falar do quê? De exercício de cidadania? Não, né, gente? Mas também, de novo, já chegamos aqui na resposta. Divisão Internacional do Trabalho. Por quê? Porque está falando qual é o papel que, nesse contexto aqui, né, estão atribuindo à Gana. Então, daquele lugar que, em função das condições de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento, né, vai receber aquilo que é lixo de um lugar, mas que está sendo utilizado lá para fazer outra coisa. Toyotismo vai falar de lógica de pequenas empresas, né, de você produzir conforme a demanda, então não está falando disso. Está falando de concepção sustentável? Não, concepção sustentável seria você fazer outra coisa para esse lixo aí, ok? Mas não enviá-lo para outro lugar, porque você quer simplesmente se livrar dele. Protecionismo alfandegário nos estados? Também não, tá? Então, a gente tem, a única opção possível aí é a divisão internacional do trabalho, um padrão de relação, né, da divisão internacional do trabalho. 8.3, falamos sobre água. Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento de recursos hídricos. Água para um mundo sustentável. ONU, Unesco, 2015. Preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluentes é o esgoto, né, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Antes de responder a questão, nós vamos só lembrar aqui, ó, do ponto de vista de água, né, nós temos basicamente o quê? No mundo, 8% da água consumida é para abastecimento humano, ok? A gente tem por volta de 22% aqui para abastecimento de indústrias. E nós temos o restante, ou seja, 70% para as atividades da agropecuária. Então, quem mais consome água no mundo, você já sabe, são as atividades da agropecuária. Considerando o debate sobre segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada no quê? Né? Está pautada na ideia de distribuição equitativa do, né, abastecimento. Então, eu vou apagar aqui, ó, minhas anotações, vou apagar, peraí, só um pouquinho. Apaguei e vamos voltar lá, ó. Preços justos, autorizações pelo uso devem garantir de forma adequada a retirada de água. Atenção para você que prestará o Enem e outros vestibulares, fiquem atentos ao conceito de água virtual. Água virtual é aquele volume gigantesco de água que é utilizado na produção de uma dada mercadoria e não se paga nada por esta água virtual. Né? Então, os países que são grandes produtores agrícolas, eles são grandes exportadores de água virtual, porque a agropecuária, conforme eu acabei de falar aqui, é a atividade que mais consome água. Mas aqui, né, o que está se falando é da distribuição equitativa, né, do abastecimento. Está falando de monitoramento? Não. De racionamento? Não. De revitalização dos solos? Não. De geração de produtos recicláveis? Também não. O texto não fala nada disso. Ele está dizendo, ó, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Né? Então, é essa coisa aí que está lidando com a questão da equidade, da igualdade no abastecimento. 8.7, antepenúltima questão, está falando de relações de trabalho. Né? Bora lá? O texto, né, o título é: a simples vontade de checar mensagens do trabalho pós-expediente prejudica a sua saúde e de sua família. Uau, né? Olha só. Tá? Quem não reconheça isso. Texto publicado pela BBC em 4 de dezembro de 2018. Seu turno de trabalho acabou, você já está em casa e é hora de jantar da família, do jantar da família. Mas, em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo de WhatsApp da empresa. Imediatamente, você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. O texto, né, indica práticas nas relações cotidianas de trabalho que causam para o indivíduo, né? Vão causar para o indivíduo o quê? Proteção da vida privada? Não. Ampliação das atividades extras? Sem dúvida. Né?
Não está falando de burocracia, não está falando de diversificação, né, de lazer, nem muito menos de desobrigação, muito ao contrário. Está falando de ampliação das atividades extras aí, que é o fato de levar, né, trabalho para casa. Eu, enquanto professor, vou comentar aqui um comentário contigo, que é o seguinte, o que eu mais trago é trabalho para casa. Né, onde eu tenho mais prazer na realização da minha profissão é na escola, porque aí você tem a relação, você tem os processos, você tem tudo aquilo, né, funcionando ali. Mas em casa é um trabalho desgastante, é um trabalho bastante complicado, se você não colocar um limite, a gente está sempre, né, ultrapassando todos os limites aí. Questão 88, penúltima, Thomas Piketty, O Capital no Século XXI, né, da editora Intrínseca, 2014. Então, o que o Thomas Piketty está falando para a gente? Que a taxa de remuneração do capital, ou seja, que o valor que o dinheiro está tendo de acréscimo, excede substancialmente a taxa de crescimento da economia. Então, né, quem tem dinheiro aí está ganhando mais dinheiro do que a própria economia que está crescendo ali num determinado lugar. Pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Então, é um pouco aquela ideia de gente que, assim, que é bilionário, mas aí você olha e fala assim, será que esse cara ganhou todo esse dinheiro trabalhando? Não, na maior parte das vezes, né, para não dizer quase que 100% delas, não é 100%, mas na maior parte das vezes é herança. Né? Então, ele diz assim, ó, então basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito altos. É o que está acontecendo, né, no mundo de maneira geral, com o aparecimento aí de alguns poucos bilionários e milhões de pobres. Tá? Então, assim, aqui está se falando o seguinte, considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita aqui no texto enfraquece o quê? O texto está enfraquecendo aquilo que já está logo de cara na letra a ideologia do mérito. Tá? Porque ele está falando assim, ó, se o que eu herdei está gerando mais riquezas, né, do que aquilo que eu estou ganhando com o trabalho, então acabou a ideia do mérito, é só ser herdeiro. Né? A lógica é ser herdeiro. Está falando de direito de nascimento? Não. Está falando de eficácia da legislação? Não. Ganho das financeiras? Não. Está falando de ganho financeiro, mas não das financeiras. Eficiência dos mercados? Também não. Está falando aí, né, de um enfraquecimento da lógica liberal, que é a ideia do mérito, da meritocracia, que alguns acreditam que exista. Né? Ela pode até existir se você tiver condições iguais de partida. Na medida em que não temos condições iguais de partida, a meritocracia é somente um discurso para alguns. Última questão, chegamos lá ao Programa de Melhoramento Genético, Uvas do Brasil. Tá? Então a gente tem aqui a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 2018, novembro de 2018. O que diz o texto, né, para respondermos a essa questão? Atualmente, o Programa de Melhoramento Uvas do Brasil utiliza métodos clássicos de melhoramento, como seleção massal, seleção clonal e hibridações. Hibridações é híbrida, né? Você está fazendo um e outro. Ações de ajuste de manejo de seleções avançadas vêm sendo desenvolvidas paralelamente ao programa de melhoramento, no sentido de viabilização desses materiais. Ao longo dos seus 40 anos, uma grande equipe técnica trabalhou para executar projetos de pesquisa para atender às necessidades e às demandas de diferentes atores da vitivinicultura. Vitivinicultura é a produção de uva e vinho, né? Incluindo produtores de uvas de mesa para exportação do semiárido nordestino. Lembrando que o semiárido nordestino hoje já produz mais de 30% de toda a uva, né, produzida no Brasil. Incluindo produtores de uvas de mesa para exportação do semiárido nordestino, viticultores interessados em produzir sucos em regiões tropicais ou pequenos produtores familiares da região da Serra Gaúcha, interessados em melhorar, né, a qualidade do seu vinho artesanal que produzem. Olha só, está falando de uma empresa pública que é a Embrapa, desenvolvendo tecnologia para melhorar essa produção. Então aí vem a pergunta. Para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas, as técnicas
referidas no texto buscaram adaptar o cultivo às espécies nativas ameaçadas. O texto não falou nada disso. Cadeias econômicas autônomas, o texto também não falou nada disso. Estruturas fundiárias, estrutura fundiária é como a terra está dividida num lugar, tradicional, também não falou nada disso. Ele está falando do quê? De elementos ambientais singulares, ele não está falando de mercado. Por que ele está falando de elementos ambientais singulares? Porque ele está falando aqui de melhoramento genético, ele está falando de ajuste de manejo, de seleções, ele está falando de avançados programas de desenvolvimento, para viabilizar todos esses processos. Então tem muita pesquisa, tem atores diferentes que estão fazendo lá e estão participando. Então eu estou pegando ambientes, diferentes, o semiárido nordestino, eu estou pegando regiões tropicais, eu estou pegando pequenos produtores familiares da Serra Gaúcha, e aí eu estou pegando gente que está na área subtropical, onde você já tem características de temperatura e clima diferentes. Portanto, a alternativa D é a alternativa que responde corretamente a essa questão. Dito isto, eu finalizo aqui mais uma aula de correção aí do Enem, feito aí com todo carinho para vocês. Se você permaneceu até aqui, vou pedir novamente, não deixe aí de dar o seu like no vídeo, não deixe de se inscrever no canal, porque aí você fortalece o nosso trabalho. E eu estou dizendo mais uma vez também que o nosso trabalho aqui na Escolha Educação é um trabalho que é 100% voluntário em busca do empoderamento pelo conhecimento. E aí, então, você pode nos ajudar com isso. Muito obrigado, desejo a vocês um ótimo exame no Enem, agora em 2025, 2021 está aí, então aqui no canal você encontra 2021, 2022, 2023, 2024, e assim que ocorrer o Enem 2025, já fica o meu compromisso de que farei a correção. Um grande abraço, fiquem bem e até um próximo vídeo aqui no canal da Escolha Educação. Tchau, tchau.